Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é a lição número 10.3 e a gente vai falar um pouquinho sobre uma estrutura gramatical bem útil quando você não sabe o nome de algum objeto. Então, isso aí dá para usar bastante se você tem, né, alguns pessoas que trabalham com você, que são japoneses ou amigos japoneses, ou se você gosta bastante de entrar nesses sites de conversa, de bate-papo com japoneses, então você pode usufruir dessa frase bastante para você aprender novos vocabulários e tá sempre curioso, que isso aí é uma coisa muito importante quando a gente tá aprendendo um novo idioma, é você ser curioso o tempo todo. É você, como é que chama isso? Como é que fala tal coisa? Como é que escreve esse kanji? Como é que lê esse kanji? Então isso aí é uma forma também de poder aflorar um pouquinho mais as pessoas um pouquinho mais tímidas, que aí a gente consegue, né, desenvolver muito mais, a gente vai memorizar muito mais, a gente vai conseguir se comunicar muito mais. Então usem bastante essa estrutura que a gente vai ver nessa aula agora. Vamos lá? Então vamos lá, começando como se diz alguma coisa em algum idioma. Então vamos lá, a estrutura gramatical é a seguinte: vai ter a palavra ou a frase que você sabe, né, da sua língua ou em alguma outra língua. E aí você usa o te, né? Tem um saitsu te, então fica te, te, aqui dá aquela pausa, né? E aí depois o idioma que você quer saber aquela palavra ali, naquele idioma, nandeska, nandeska. Então, o que é aquela palavra que você está falando ali no idioma tal, né? Para você saber, né, qual que seria meio que a tradução daquela palavra. E aí, então, esse te, ele é usado, né, mais para pro japonês falado, né? Quando você for escrever alguma coisa, você não escreveria dessa forma. Esse shisaitsu e o te, ele seria to yu é de dizer. Então, a palavra que diz tal coisa, em japonês, o que é? Ou no idioma tal, o que é? Então, esse te aí é usado para falar, né? Quando a gente vai perguntar alguma coisa nesse sentido, a gente usa esse te, te. Então, em relação a essa palavra, como se fala ela nesse idioma. Então seria mais ou menos essa forma de usar esse chisaitsu e te. Mas toda vez que você precisar falar, né, a respeito de tal coisa, ou essa palavra em japonês é o que a gente usa esse te aqui, né? O chisaitsu com te. Então vamos lá, para os exemplos. O pote, esse potezinho de cozinha que a gente coloca alguma coisa assim, né, que sobrou de comida dentro ali, a gente chama, né, pote em português, ou Tupperware. Em japonês, como que chama? Então, assim, você não conhece a palavra em japonês, você quer perguntar. E aí, então, né, você usa o te, Nihongo de nan desu ka? Então, vamos supor, pote te, Nihongo de nan desu ka? E aí, em japonês, yoki desu. Yoki desu. Yoki seria um compartimento. Tanto esse compartimentozinho da cozinha ou alguma outra coisa que você queira colocar alguma coisa dentro ali, a gente chama de yoki. Tem o u, né, do prolongamento, então fica yoki desu, yoki desu. Então, assim, claro, é uma pessoa, né, dessa forma que você vai estar falando, a pessoa, ela saberia português e saberia o japonês. Porque você vai estar perguntando, pote te nihongo de nan desu ka? Então, yoki desu, né, yoki desu. Já tsugi. Agora a gente tem a tábua de carne, de você cortar alguma coisa. Então, tábua te nihongo de nan desu ka? Tábua te nihongo de nan desu ka? E aí, então, manaita desu. Manaita desu. Então, em japonês, tábua. Se alguém perguntar, tábua te nihongo de nan desu ka? Aí, então, responda, manaita desu. Manaita, manaita desu. Aqui no caso a gente está usando o português, né? Tábua, pote. Mas vamos supor que se for, por exemplo, uma palavra em inglês, tipo, thank you. Então, thank you te nihongo de nan desu ka? Então é uma coisa que vai ser mais outros japoneses também já teriam conhecimento de que seria thank you né? Nihongo de arigato desu. Então aqui eu só coloquei, né, a palavra seguida de desu. Então, arigato desu. Arigato desu. Então, no caso do português, você teria que perguntar para uma pessoa, né, que falasse as duas línguas, ou então que entendesse um pouco de português para poder te falar essa palavra em japonês. Mas você pode falar qualquer palavra ali na frente, não precisa ser tábua em português, mas pode ser alguma outra língua, né, para ficar mais fácil.
da pessoa, né, que vai responder, saber o que seria em japonês. Então, continuando, né? Então, agora a gente tem esse aqui, que é a konsha. Então, konsha te nihongo de nan desu ka? Konsha te nihongo de nan desu ka? E aí, então, otama desu. Otama desu. Então, a palavra para konsha em japonês é otama. Otama desu. Então, mesma coisa que eu expliquei anteriormente, né? Que a gente está falando konsha em português. Se fosse falado, vamos supor, uma palavra que é mais usada em outra língua, como no inglês, seria mais fácil da pessoa, né, que se estiver conversando, falar essa palavra que seria em japonês, o equivalente em japonês. Mas vamos continuando aqui, que agora eu vou falar de uma outra forma, mas também que vai ajudar bastante, ó. Kore wa, aí o idioma de nan desu ka? Então aqui a gente esquece essa parte da palavra, a gente não dá nenhuma palavra, a gente em idioma nenhum. Então vamos supor, se você tem, né, isso daqui, これは日本語で何ですか? これは日本語で何ですか? Então você não usa nenhum outro idioma, você não está falando nenhuma palavra em inglês, não está falando nenhuma palavra em português, você quer saber como chama isso aqui em japonês. Então qualquer coisa que esteja assim ao seu alcance, você pode mostrar これは日本語で何ですか? Que é isso aí, que é a parte mais importante de você ser curioso, né? De você pegar alguma coisa que você não sabe o nome e aí perguntar これは日本語で何ですか? E aí perguntar, e aí aumentar o seu vocabulário bem mais. E aí, então, vamos para os exemplos. これはo idioma de 何ですか? No idioma aqui, vamos colocar Nihongo. Então, これは日本語で何ですか? Essas tendazinhas assim, tipo feira, ou então quando você vai em Matsuri, que são os festivais, tem aquelas barraquinhas de comida. Então, これは日本語で何ですか? Ou então você vê alguma foto, né? E aí, então, a resposta é yatai desu. Yatai desu. Então, a época de Matsuri, de festivais, tem vários yatais, né? Yatai de comida, a maioria de comida, né? Karage, que é o frango frito. Aí tem, que mais? Tem castera, baby castera, que é tipo um bolinho. E são vários yatai. Então, yatai desu. Yatai desu. Então, seguinte, vamos para o próximo exemplo, então. Aqui estou mostrando essa parte do telhado. Então, これは日本語で何ですか? これは日本語で何ですか? Né? O que é essa parte ali, né? O que é isso em japonês, né? No caso, a gente está usando kore, então teria que estar perto de você. Então, seria meio que uma foto mesmo e você apontando, né? これは日本語で何ですか? E alguma pessoa responde, yane desu. Yane desu. Telhado. Telhado em japonês a gente chama de yane. Né? Poderia falar, né? Telhado te nihongo de nan desu ka? Então, yane desu. Também poderia ser dessa forma. Aqui, agora a gente tem esse tipo de fairo de pasta, né? Que são aquelas pastas transparentes, fininhas, que você só coloca algum documento ali, algum papel ali dentro. Então, これは日本語で何ですか? これは日本語で何ですか? O que é isso aqui em japonês? Como se chama isso aqui em japonês? E aí, então, クリアファイルです。クリアファイルです。Então, クリア vem de clear e o file de file. Então, uma pasta que é transparente. Então, クリアファイルです。クリアファイルです。E agora eu vou fazer um fukushu rapidinho do que a gente falou. A gente viu dois tipos de estrutura gramatical. Então, a gente tinha a frase, ou então a palavra, que eu falei que pode ser em qualquer idioma, seguido de te, que a gente está falando sobre isso, a palavra que se chama tal coisa. Esse te, como eu falei, é só na forma falada. Para escrever, a gente não escreve dessa forma, a gente escreve to you, mas como isso aqui é uma estrutura gramatical para fala mesmo, não está escrito to you, somente essa parte do te. Então, só para relembrar que a gente falou, pode ter Nihongo de nan desu ka? Vou colocar aqui o restante, o idioma de nan desu ka? Outra coisa que a gente viu é concha, concha te, ou então tábua te. Então tem que ter esse te aí para você dizer essa palavra que chama tal coisa em tal idioma, o que seria? O que significa? Né? O que seria? Como se chama? E a outra forma é você usando o kore. Kore wa
Nihongo de nan desu ka? Claro que o kore também pode ser trocado por kore, sore, are. Are wa Nihongo de nan desu ka? Desde que você aponte que não tenha dúvida do que você está perguntando, não tem problema nenhum. Mas, gente, é isso. Pratiquem bastante essa estrutura, né? Como eu falei, sejam curiosos, perguntem para poder aumentar cada vez mais o vocabulário de vocês. E essa forma Chisaitsu Yute também faz parte do nosso cronograma, só que a gente vai aprender, vai ver ela novamente bem mais lá pra frente. Aí nessa hora eu vou lembrar, lembra que a gente falou lá na lição 10 da palavra te, Nihongo de nan desu ka? Então, eu vou explicar, né? A gente vai ter vários outros exemplos. Então, por enquanto, é uma gramática que é um pouquinho mais avançada, mas eu queria já colocar aqui, porque, como eu falei, é para aumentar o vocabulário de vocês, para ser mais curiosos e perguntar mesmo. E então, por isso que tá dessa forma aí. Por isso que não tá tão bem explicadinho, é só meio que por alto mesmo. Usa ali a palavra no idioma que você sabe, e aí depois usa o T, mas assim, sem entrar em muitos detalhes. Mas como eu falei, é uma gramática um pouquinho mais complexa, né? Do jeito que a gente vai ver mais pra frente. Mas eu queria já deixar aqui pra vocês, pra já ir praticando, então. Então, até o próximo vídeo, então. Bye, bye!